Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. No ar, aqui você, querido ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, Luz na Penumbra, aqui com o estudo da Gênese, eu, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento. Estivemos aqui no programa anterior com o nosso querido André Afonso Monteiro, que conduzia já por tanto tempo esse estudo, essa reflexão na Rádio Rio de Janeiro, e que por questões de demanda da Rádio Rio de Janeiro, assumindo a direção, ele estará agora à frente de novos desafios e pediu a nossa contribuição, que é pequena, é mínima, mas que é para nós um grande desafio estar aqui com você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, você internauta, no estudo da Gênese. Nós estamos aqui dando continuidade aos fundamentos da revelação espírita, no capítulo 1º, no item 54, que não ficou concluso, né? Ele ficou ali na metade. Estou aqui já com a Isabel, que já está com os papéis à minha frente, já pronta para sair na leitura. Ela está ali só acelerando, eu estou vendo que está subindo o giro. Mas é isso, queridos ouvintes, vamos passar para esse estudo, dar o encerramento desse capítulo 54, lembrando que hoje, 16 de janeiro de 2025, estamos iniciando esse estudo que, ora, partimos aqui com vocês. Isabel, acho que você já está com giro alto, segue item 54 do capítulo 1º. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, seja pela Rádio Rio de Janeiro, seja pela internet. Na verdade, o giro alto e a vontade de falar é porque a gente fica ansioso para estudar, né? Para a gente compartilhar o também, assunto, né? É tão interessante, tão atual, né? Que eu já estava com o papel na mão. Essa foi a verdade. Mas vamos lá. A gente hoje vai dar continuidade, como o Canroberto falou, ao item 54 do capítulo 1 do livro A Gênese. Eu vou dar continuidade a partir de onde a gente tinha finalizado no programa da semana passada. Bom, quis Deus que assim fosse. Primeiro, para que o edifício chegasse mais rapidamente ao topo. Segundo, para que se pudesse, através da comparação, ter um controle, por assim dizer, imediato e permanente, da universalidade do ensino, cada parte tendo valor e autoridade, apenas pela sua relação com o conjunto, todas devendo se harmonizar, achar o seu lugar no arranjo geral e chegar, cada uma em seu tempo. Vamos comentar, Roberto? Vamos, achar o seu lugar no arranjo geral e chegar cada um em seu tempo, está ótimo. Jesus, não por menos, deixou a terceira revelação, que se faz hoje através da doutrina, que ela chegaria no tempo que a humanidade, ela não falou desse ou daquele, mas que a humanidade estivesse madura. Para aquele momento, a maturidade plena, nós somos seres em construção. Somos espíritos passando por múltiplas e múltiplas experiências da erracidade da carne nessa construção, que eu acho que o termo edifício aqui, Isabel, fica perfeito. Nós não chegamos lá no topo, mas estamos construindo. E é interessante que eu acho que a gente até comentou isso no programa da semana passada, né? Porque, assim, a nossa doutrina é uma fé raciocinada, a gente pensa, né? Por que esse passo a passo, né? Exatamente por aquilo que a gente comentou a semana passada. A gente não vai ensinar para uma criança de 3, da didática divina, 4 anos de idade, física quântica, né? Há uma didática, nesse caso aqui, uma didática divina, que é a mesma didática que a gente emprega. A gente vai primeiro ensinar uma criança
pequenininha, a segurar um garfo, a dar os primeiros passos, ela vai cair muitas vezes, a gente vai dar a mão, ela vai levantar, ela vai aprender a caminhar. Esse é todo um processo evolutivo. Antes, por exemplo, de uma pessoa fazer uma maratona, ela aprendeu a andar, não é isso? E a mesma coisa academicamente, a gente vai começar desenhando, depois a gente vai aprendendo a ler, a escrever. E a mesma coisa, a didática divina é perfeita. Se chegassem com o nosso coração endurecido, lá na época de Jesus, que quando ele traz para a gente a lei do amor, né, todos os seus ensinamentos, já foi tão difícil para que o mundo aceitasse, não foi à toa que ele foi crucificado, né? Você imagina já trazer essas revelações. Então, há todo essa amorosidade, né? De Deus, essa didática de esperar o tempo próximo, né? O próximo tempo. Então, os espíritos sabem do que nós vamos tratar isso aqui, não fazendo um spoiler, mas ao longo aqui desse item ainda, os espíritos, cada qual contribui com o seu quinhão, com o seu tamanho, e eles sabem exatamente do que nós estamos preparados e capacitados para realizar. Não está no que nós temos vontade, mas do que nos é possível, que são duas coisas que vão, uma confrontar a outra para nos tirar daquele quadrado comum, daquela caixinha que a gente fica tão acomodado, né? Eu acho que o livre pensamento aqui do Sr. Kardec, quando ele faz esse movimento, entregando para um conjunto amplo, que ou seja, a humanidade, a formação de todo esse pensamento crístico, né? De todo esse andamento do quão libertador é o pensamento crístico. Não é o Cristo salvacionista, mas é o Cristo que vem nos modificar e mostrar quão importantes somos no contexto geral como parte, fazendo essa chegada. Isso me lembra, se você me permite, fazer aqui uma pegadinha. Final do ano a gente recebe muita mensagem, né? Eu fiquei com o celular aqui que não dava conta. Todo mundo resolve te desejar o melhor, tudo de bom, o que deveria ser todo dia, né? Estamos tirando essa folhinha. Eu sou do tempo que tinha folhinha, tá, Isabel? Você que gosta. Roberto, era do tempo que tinha folhinha? Tinha folhinha, Isabel. Então, nós íamos tirando aquela folhinha naquele controle, naquela responsabilidade de tirar aquele papelzinho que ficava ali. Então, da mesma forma, ele está aqui colocando para a gente que essa evolução ela tem um tempo certo para acontecer, né? E me vem aquela colocação. Dizem que todo rio, eu recebi nessas mensagens de final de ano, que todo rio, antes de chegar ao oceano, que é seu propósito final, ele treme. Ele treme em pensar que ele não terá mais as vistas de todas as paisagens que ele percorreu, de todos os campos que ele foi singrando dentro do seu leito, e que ele fica imaginando que chegando ao mar, essa história que nos é trazida, ele pensa que quando chegando ao mar, ele vai se diluir e não será nada. E aí ele treme por isso, que eu acho que é basicamente o que a gente pensa, treme um pouco quando a vida se apresenta para a gente e as coisas vão passando. Mas ele percebe que quando ele chega no oceano, ele é o oceano. É como nós estamos sendo conduzidos a esse centro do Pai. Nós estamos sendo conduzidos a estarmos próximos desse irmão maior, desse médico das almas, o doce Rabi Jesus. Nós estamos na mesma estrada. Cabe a nós a boa vontade de nos mantermos, né, nessa construção desse edifício que vai fazer com que a gente tenha uma visão mais ampla. Sabe o que veio o meu pensamento quando você estava falando, Canda, dessa questão do rio até chegar ao oceano? Me veio às vezes daqueles momentos de dificuldade que a gente passa na vida, né? Todos nós passamos por dificuldade, seja a perda de um parente querido, seja uma doença, um revés financeiro, dificuldades que naquele momento que a gente está passando nos parece algo assim intransponível, né? Mas se a gente for olhar por essa ótica, são apenas percursos que a gente está deixando para trás,
aprendizados que a gente está adquirindo para que um dia a gente possa chegar a esse oceano. E quando a gente olha para trás, a gente vê realmente que ficaram algumas paisagens, mas veio uma imensidão de oceano. E eu acho que é muito disso. Eu gosto muito de estudar, Can, puxando para a vida, sabe? Então, de vez em quando eu vou cotidiano. Te interromper. Se a gente não aplicar isso no cotidiano, a gente vai ficar aqui divagando sobre uma erudição que não vai servir a nada para nós, porque a gente só vai estar capitalizando o nosso orgulho e vaidade, e o que nós temos que estar compartilhando, Isabel, aqui com o nosso ouvinte, o nosso companheiro internauta que vai estar nos seguindo pelas mídias da internet, é o estudo que vai, aquilo que eu comecei falando. Nós tivemos uma leitura lá no tempo passado, do nosso primeiro curso da Gênese, e a gente achou realmente assim, cara, isso é uma viagem, né? Isso aí, os caras agora estão... E hoje nós já conseguimos, com algum tempo, ter um mínimo de acréscimo, né? Em fazermos a reflexão sobre o que Kardec traz, que é exatamente, veja bem, como o André falou no programa passado, entre 10 e 12 anos, até a última edição, que serviu de base para traduzirmos aqui ao português no Brasil, teve de 10 a 12 anos de tempo de Kardec dentro da doutrina, nesse contato múltiplo, né, multifacetado com os médiuns e com os espíritos ali representados, na formação desse pensamento doutrinário, da doutrina espírita. Então, quando ele chega aqui, está colocando que os espíritos estão, como você disse, você começou a leitura, lembrando aqui, na continuidade do item 54. Quis Deus, né, que assim fosse. E aí, no outro parágrafo, não confiando a apenas um espírito o cuidado de promulgar a doutrina. Olha só, é a multiplicidade, é o Pai trabalhando em cada um de nós o seu todo. Sim. A gente está aqui correndo como um rio, mas está chegando ali sendo o oceano, porque a gente entra no todo. Se você chegar sozinho, você vai ser só um rio, um laguinho, você não vai ser o oceano. Gota, né? Você vai ser exatamente isso. Não tirando o nosso individualismo, não tirando o que somos, seres únicos na formação universal, né? Vindos do Pai, que cria sempre, todos os dias, como Jesus disse, o Pai trabalha todos os dias e eu também, e que lá atrás, simples e ignorantes, estamos aqui singrando e aprendendo nas nossas paisagens, para chegarmos e utilizar aquela história que eu coloquei para as nossas decisões. Vamos desaguar no oceano do todo desse Deus de amor e caridade. E esse Deus, dando continuidade aqui, é para todos. Olha aqui. Deus quis, além disso, que tanto mais pequenino quanto maior entre os espíritos, como entre os homens, trouxesse a sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas saídas de uma única fonte. Está aí, um momento de rompimento daquele status quo que havia e que tanto prejudicou a humanidade naquele momento de dissensão, né? Naquele momento de separação. Mas olhando aqui o nosso cronômetro, Isabel, estou vendo, estamos chegando aqui a quase 13 minutos. Você que nos acompanha, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, que está aqui nos acompanhando hoje com o programa gravado do dia 16 de janeiro de 2025, Luz na Penumbra, nós estamos aqui fazendo o nosso estudo, a nossa reflexão, compartilhando com vocês, provocando o nosso ouvinte, nosso internauta, com o item 54 do capítulo 1º da Gênese. E como você bem colocou, ele já aqui... Novamente, Deus quis Deus, Deus quis. Esse querer, ele não é essa imposição que te cerceia, mas é o bem-querer que ele te apresenta para que você, senhor do teu livre-arbítrio, né? Vamos lá, gente, livre-arbítrio é a livre vontade, é a escolha. Nós decidimos. Somos o resultado de nossas escolhas. A gente não pode... Isso está lá no Livro dos Espíritos e acho que traz... Concorda que nós somos o resultado das nossas escolhas, Isabel? Claro que sim. Enquanto a gente estava lendo aquele primeiro parágrafo, eu estava aqui só pensando, né? Você sabe que eu gosto, né, participo da Fraternidade Sem Fronteiras, já fui algumas vezes
para a África, numas caravanas. Aliás, eu convido a todos que queiram ir, é uma experiência incrível. Ou pelo menos conhecer Fraternidade, né? Que é uma experiência também. Entrar no site da Fraternidade Sem Fronteiras e ver o trabalho que acontece não só fora do país, mas aqui. E é interessante porque lá eu aprendi um pouco sobre o que é a filosofia Ubuntu. Eu sou porque nós somos, né? O meu bem, né? O meu bem-estar só vai ser pleno quando o meu irmão também puder experienciar esse bem-estar. E é muito interessante, porque esse convite não chegou só para eles, ele chega para todos nós, né? Nós também somos convidados a isso, e às vezes ficamos um pouco presos, né? Eu fico. Daí a construção do edifício, que cada um traz a sua pedra. No momento que quiser trazer, porque o seu livre-arbítrio será respeitado. Ou seja, a palavra do Cristo, a máxima de Jesus. Fazer ao teu próximo aquilo que querereis, ele o faça. Que faça a você mesmo. Então, essa é a pegada. Se nós estamos abertos, como hoje, nós estamos aqui gravando com o Heber aqui nos botões. Heber, tudo bem com as gravações? Está perfeito. Nós seguimos. Nós estamos aqui sábado, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, montando essa gravação para provocar vocês nesse programa Luz na Penumbra, que vai chegar do dia 16 de janeiro de 2025, tratando o assunto em que Kardec nos traz a consciência da reflexão filosófica, científica e da fé, da religião, do religare, né, do acontecer da religação. E que ele coloca aqui, nada é pleno para todo mundo. Isso aqui me traz a reflexão do seguinte: não existe verdade absoluta a não ser a verdade das leis divinas. Todo o resto é uma construção em andamento, um aprendizado. Sim. O nosso acervo não se para. Você que gosta de estudar André Luiz, você quer falar dele antes ou depois? Porque nós estamos com um tempinho e eu gostaria de fazer essa leitura aqui por outro lado, para encerrar. A gente faz a leitura e depois a gente comenta o André Luiz, tá bom? Então, eu vou fechar a leitura aqui do último parágrafo do item 54. Por outro lado, cada espírito, assim como cada homem, tendo apenas uma limitada soma de conhecimentos, não estava apto, individualmente, a tratar ex professo, isto é, de uma forma perfeita e completa, das inúmeras questões que dizem respeito ao Espiritismo. Essa é uma das razões por que, em cumprimento dos desígnios do Criador, a doutrina não podia ser obra de apenas um espírito, nem de apenas um médium. Ela só podia surgir da coletividade dos trabalhos controlados um pelos outros. Olha a interação. Daí, gente, que eu agradeço, estou com a Isabel aqui presente, é um pelos outros mesmo, porque a Isabel vai me controlando, que senão eu saio falando, e aí perde o tempo. O Heber tem que depois fazer um monte de edições aqui para deixar o programa redondinho para vocês. O perigo é quando os dois desatam a falar, né? Isabel, quer comentar? O que eu queria comentar na verdade, é até mais o começo do parágrafo, né? É esse tempo de Deus, né? Essa pedagogia divina. A gente estava comentando no intervalo sobre as obras de André Luiz, que foram psicografias, né, do espírito de Emmanuel. 1945, por exemplo, no livro De Chico. Você falou Emmanuel, de Chico. Espírito. No livro Missionários da Luz, por exemplo, ele já falava, em 1945. André Luiz também já começa a descrever, por exemplo, o centro coronário, que é alguma coisa que agora a gente vem falando sobre isso. Nesse mesmo livro, ele traz o conceito de perispírito, de epigenética. Hoje, como os trabalhos científicos estão caminhando nessa linha da epigenética, doenças neoplásicas, cânceres, que hoje a gente já está tendo comprovação científica disso. Você imagina, há 50 anos atrás, quando ele fala sobre isso, a gente não conseguia captar, né? Ou não queria também, não era conveniente. Não tínhamos capacidade ainda, não tinha capacidade de apreensão. Então, Roberto, fato que ele já trazia lá atrás, no livro Os Mensageiros. Inteligência artificial, Roberto. Se eu falasse com você de inteligência artificial há 5 anos... Não iria acreditar. Você acreditaria? Não acreditaria que eu poderia estar sendo associado a um pensamento que é aquela... outra coisa que eu sempre coloco, está em nuvem
né? Já havia antes, o que está na mente é o que está em nuvem, formando, criando e assessorando e dirigindo parte dos nossos pensamentos, né? Imagina isso? Como na questão lá do Livro dos Espíritos, são eles que, maior da parte das vezes, estão nos orientando. Cirurgia espiritual, tratamentos energéticos. Você acreditaria nisso há 50 anos atrás? Você que trabalha hoje em dia na Casa do Caminho, Chico Xavier, lá com o Dr. Erma, você, há 50 anos atrás, se falasse, diria que o Roberto estava o quê? Doido? Não pensaria. Exatamente. O reiki. E aqui, Kardec vai e coloca isso aqui como um grande spoiler do todo o desdobramento do que viria depois dele, lá no século XIX, né, Isabel? Você estava falando aqui do tratamento espiritual, a gente está falando, Manuel Filomeno de Miranda coloca que enquanto o homem, para a medicina, não for entendido como ser espiritual, que antecede ao corpo e que supera e sobrevive à sua extinção, a cura das doenças não estará no caminho completo da sua cura, né? Não estará, a gente não vai. Então, se não olhar o homem, o ser espiritual que somos, no revestimento, vamos dar o termo revestimento para dar uma certa relação, você falou em perispírito, não é bem isso não, mas só para dar uma ideia, é o espírito revestido aqui do corpo, não é isso não, gente, mas só para dar uma ideia de conceito, o corpo se extingue, o espírito permanece, a vida é uma só, as experiências são múltiplas, e Kardec aqui coloca que tão múltiplas são as nossas experiências quanto as nossas contribuições entre um e outro para formar esse todo. Não tem... Você me permite só fazer um adendo bem rápido, que a gente já está terminando aqui o programa. Hoje, né, a medicina está evoluindo por um caminho. Eu, por exemplo, no meu consultório já vejo assim, uma pessoa que entra para mim, ela não é um corpo físico. Ela tem no mínimo 4 dimensões. Ela tem aquele corpo físico que ela traz para mim com uma queixa de doença, mas ela tem um corpo espiritual, que eu não abro mão de olhar aquele paciente como um tal. Ela tem um componente psicológico e ela tem um componente social, o meio social onde ela vive. E hoje eu, pelo menos, já faço uma medicina baseada nesses 4 pilares, e que é o caminho. Quem ficar preso a um corpo físico vai estar desperdiçando toda essa grandeza que a obra nos traz. Então fica aqui no fechamento dessa tua reflexão, que eu achei a provocação ótima, para os nossos ouvintes e internautas, aqueles que são da área médica, da área científica, que provoque através dos canais de comunicação da Rádio Rio de Janeiro, está de acordo com o formato que a doutora, aqui eu vou te chamar de doutora para dar o formato, Isabel Nascimento colocou, de como atender ao próximo, porque o paciente que adentra o consultório dela não é só um paciente, é o próximo a qual ela está olhando. Encerrando então, aqui fechando o tempo, já com aviso do nosso querido Heber na produção, estamos encerrando o programa hoje, Luz na Penumbra, do dia 16 de janeiro de 2025, na reflexão do item 54, está fechadinho agora, 1, amarrado. Próxima semana, um spoiler, é a ciência que realmente tem a dimensão com a doutrina. Vamos estar no item 55 do capítulo 1º, a Gênese. Para vocês, o nosso muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, como nos alcance, e obrigado pelo patrocínio da sua atenção, do seu cuidado e da reflexão conjunta. Um abraço, Isabel. Até semana que vem, um abraço a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre.
Damos continuidade ao nosso estudo. Estamos aqui juntos, reiniciando os nossos comentários, as nossas reflexões sobre esta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Nós já vimos sobre a questão de um homem que experimenta a necessidade de viver, de gozar, esse é o texto de Kardec, de gozar, de amar e de ser feliz. É o nosso instinto de sobrevivência, de conservação, que nós estudamos em O Livro dos Espíritos, na Lei de Conservação, as perguntas 702 a 727. Por isto é que todo homem tem essa vontade, essa necessidade, essa inclinação irresistível para viver, amar, ser feliz. Kardec fala sobre a alegria de um moribundo a quem se diga que a sua hora será retardada. Claro que esse moribundo vai ficar feliz de permanecer um pouco mais tempo aqui na vida material. Mas de que serviria ou de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá, indaga Kardec, haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Estas são reflexões logo no início aqui de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, nos itens 1 e 2. E nós já vimos que a destruição é uma lei, mas a destruição não é absoluta, muito menos para o espírito, porque, na verdade, não existe morte nos universos. Na verdade, tudo que aparentemente morre se transforma. Por isso, é uma lei de transformação. Por isso, não há destruição absoluta. Tudo se transforma. Também a física nos fala sobre isso, de que nenhuma energia se dissipa nos universos. Hoje, a ciência também afirma que tudo é energia, em diferentes graus de condensação. Portanto, o corpo material pode se transformar, mas e a outra energia que infunde vitalidade ao corpo físico, ou seja, o espírito? O espírito é imortal, não vai desaparecer, não é eterno porque não tem início, porque tem início porque Deus criou, mas não tem fim, portanto é imortal. Esta é a questão fundamental com a qual Kardec abre esta obra importante, em que nós estudamos os fundamentos, os tópicos próprios da área da teologia. E efetivamente nós vemos que o nada, na verdade, o nada não existe. As pessoas, os materialistas, às vezes consideram que o nada existe, mas isso não é verdadeiro. Pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente, diz o nosso Kardec, aqui no item 2 de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E então, lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta 958, em que nós aqui aprendemos, porque Kardec pergunta aos espíritos orientadores da humanidade: por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Resposta: porque o nada não existe. Donde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? É a pergunta 959 de Kardec. E os espíritos superiores respondem: já temos dito antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. E Kardec ainda põe uma de suas preciosíssimas notas a essa resposta da pergunta 959
de O Livro dos Espíritos. E ele, por exemplo, diz, na verdade, ele está aqui dizendo, é longa esta explicação, esta nota preciosa de Kardec, em que ele lembra que em todos os tempos o homem se preocupou com o seu futuro para lá do mundo e isso é muito natural, para lá do túmulo, do mundo material. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, o homem não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro, continua Kardec, se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não nos havia de preocupar essa situação, a vida ou a situação em que nos veremos deixando este mundo, uma vez que é para sempre? Como não haveríamos de nos preocupar? A ideia, continua Kardec, a ideia do nada tem qualquer coisa que repugna à razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, sem o querer, espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura fora um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. As argumentações de Kardec em seu texto precioso, por isso que nós lemos, para aproveitarmos ainda também esteticamente das reflexões de nosso querido codificador Allan Kardec. Então, nessa perspectiva, nós vemos que efetivamente a antropologia confirma isto que Kardec já disse amplamente. Nós já estudamos essa questão e já partilhamos isto com você, amigo, amiga, ouvinte, internauta. Já partilhamos com você este assunto em nosso livro Reflexões à Luz do Espiritismo, no capítulo 2. Eu escrevi o espírito como realidade, do mítico ao científico. E partilho agora com você, amigo ouvinte, parte pequena desse capítulo que nós vamos ver agora. Simplificando, porque na verdade todos os povos da antiguidade trabalharam essa questão, mesmo em civilizações consideradas adiantadas em tempos mais recuados, como as do Egito, China e Índia, ou principalmente nestas, encontram-se registros e ritos indicativos da crença na realidade do espírito imortal. Nós vamos destacar apenas a questão dos egípcios, mas em nosso livro Reflexões à Luz do Espiritismo, nós trabalhamos os outros também. Os egípcios, ritualizando a transcendência da morte, ao promoverem para seus mortos a travessia do rio
com todos os pertences e elementos que lhes atendiam às necessidades durante a vida material, evidenciam que o sentido do sagrado acaba perpetuando em sua afirmação religiosa ou para-religiosa o anseio de satisfação plena de todos os valores humanos. E revelam ainda o sentido de unidade que a consciência mítica realiza incessantemente, tendo instituído o rio como linguagem na função de hífen entre os dois mundos, material e espiritual, ou entre os dois planos de existência. Esta, evidentemente, é uma condição que favorece, que exemplifica, que reafirma esta nossa necessidade, ou a própria natureza humana, da continuidade da existência da vida. E essa é a questão tão fundamental para todos nós, que Kardec, ainda aqui no item 2 desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, ele nos adverte, alerta e ensina. Logicamente, não se aplicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Isto aqui é um fundamento da lógica. Se você não espera que alguma coisa aconteça, por que você vai se preocupar com uma coisa que não existe ou não vai existir? E continua Kardec. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Fazemos, então, essa reflexão junto com Kardec, porque ele continua no texto. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. A questão é, pois, fundamental. Efetivamente, continua Kardec, ao longo do tempo, acabamos por ir nos esquecendo dessa natureza espiritual em nós e fomos descambando para o materialismo. Atenção aqui para o materialismo, para a repercussão disso no campo da educação, com imposição de valores materiais a respeito dessas questões no solo fértil, delicado das mentes infanto-juvenis. Nós temos aqui, já dissemos que nesta primeira parte nós estudamos a parte teórica e na segunda parte nós estudamos as evidências, as conclusões e a parte prática que Kardec obteve através da via mediúnica. E nós aqui juntos continuamos a estudar pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, esta obra. E na segunda parte, dizíamos, nós destacamos, pensamos mesmo, um exemplo no capítulo 1 Ateu, que é o capítulo 5º da segunda parte, em que Kardec nos apresenta a trajetória, os ascendentes e as consequências das ações dos espíritos, e no caso do 5º capítulo, sobre os espíritos suicidas. Ele nos faz, na apresentação de um ateu, Kardec nos faz, assim, uma pergunta, e o espírito, um ateu, diz: sou forçado a crer nesse Deus. Que motivo, indaga Kardec, que motivo poderia ter nos levado ao suicídio? E o espírito responde: o tédio de uma vida sem esperança. Kardec nos fala também sobre esta questão, sobre o suicídio.
Ora, o tédio é um dos elementos ou uma das causas que os Espíritos nos ensinam em O Livro dos Espíritos, que promovem essa opção equivocada, errada, dramática do suicídio. Diz-nos Kardec em uma de suas preciosas notas aqui, no capítulo 5º da segunda parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, quando ele nos apresenta o espírito um ateu. E ele observa a respeito disso que o ateu responde. Sobre o motivo que poderia tê-lo levado ao suicídio, ele responde o tédio de uma vida sem esperança. Então Kardec escreve: concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir-lhe a qualquer preço. Com o Espiritismo, ao contrário, a esperança fortalece-se porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ser objetivo, uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com um mal 100 vezes pior. Portanto, o suicídio é um mal e as consequências do suicídio, os sofrimentos, o desespero depois da morte do corpo físico pelo suicídio, é ainda um mal, diz aqui Kardec, 100 vezes pior. E continua ele aqui nessa nota em O Ateu. Eis porque o Espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar com sofismas científicos e a pretexto de suas falsas situações, de sua falsa razão, nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos derem causa. Portanto, toda e qualquer pessoa que divulgue a necessidade, entre aspas, do suicídio, todos esses que pregam a desesperança, o desespero, a tristeza, todos esses serão também punidos perante a lei de Deus, porque somos responsáveis também pelo mal que fazemos a nós e também aos outros. Nessa circunstância, nós vemos que o materialismo rejeita a existência da alma, do além, de Deus, da vida futura, portanto. Nega o pensamento como realidade. Não existe outra substância além da matéria para os materialistas. E recusa-se o materialismo a reconhecer a especificidade do psíquico, porque se considera que tudo é matéria e tudo vai acabar, não há o que pensar a respeito do psiquismo. Então, ainda aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, no item 2, nós vemos que além dessas conclusões, há ainda uma outra conclusão, diz-nos Kardec, ainda mais grave para a sociedade. Diz-nos Kardec no item 2 desta obra: gozemos apesar de tudo, e gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. Nós vemos aqui que essa é uma forma de Kardec dizer, de uma certa forma até ironicamente, que este raciocínio é absolutamente incoerente, impreciso e contrário aos nossos projetos evolutivos e contrário à lei de Deus. E reflete, por exemplo, a postura do hedonismo, que é uma vertente, uma linhagem de pensamento que remonta à Grécia clássica, e que diz, ou que defende o hedonismo, que o prazer
é o bem supremo da vida. Então, se o respeito humano contém alguns seres, que freio haverá para os que nada temem, indaga Kardec. Está aqui posta a questão dos limites. Porque os que nada temem acreditam que as leis humanas só atingem os ineptos e, por isso, empregam todo o seu engenho no melhor meio de a ela se esquivarem, ou seja, de escaparem delas, das leis humanas. Kardec ainda diz: se a doutrina insensata e antissocial é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundem as relações sociais. Esta é uma questão fundamental da filosofia vigente àquela época. E ainda hoje, claro, temos esses registros para estudarmos todas as linhagens, todos os pontos de vista, porque esta é a postura própria do filósofo. Temos, portanto, aqui nos itens 1 e 2 desta obra, iniciando o estudo juntos desta obra, nós temos que presente, vivemos, pensamos e operamos e morremos. Isso é uma constatação. Assim, Kardec inaugura o livro. E depois? Que seremos depois da morte? Ou não seremos mais nada? Ser ou não ser? A alternativa? Será absoluta essa alternativa? Ou seja, ser para sempre ou por mais algum tempo? E neste caso, onde? Para onde vamos? Deixamos a Terra? Estas são as cogitações a respeito do ser. Lembrando o que Shakespeare colocou nos lábios de Hamlet. Como ele diz ser ou não ser, estas são as cogitações do ser. E agora, quais seriam as cogitações a respeito do não ser? Tudo se aniquilará, será a destruição total. Afeições caras, inteligência, progresso e saber, laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. Isto será, então, lícito, será lógico até? E o materialismo que nos confronta essas realidades do Espiritismo, ou que o Espiritismo nos traz e exemplifica, são as questões fundamentais que nós passaremos a discutir, sobre as quais passaremos a refletir aqui em O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, neste programa Luz na Penumbra. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.